Oh, meu querido Cláudio Show, a Rafa Serafim, muito obrigada, bom descanso para os amigos. Agora com o troca de passes e acabou agora há pouquinho na sede da Conmebol, no Paraguai, o sorteio, o tão aguardado sorteio da Taça Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana. Será que tem grupo da morte? Tem molezinha? Quem está num grupo mais complicado? A gente vai analisar grupo a grupo aqui no Troca de Passes. Vamos falar de seleção brasileira também. Foi o primeiro treino. Começou a data FIFA, gente. Hoje foi o primeiro treino em Brasília, já mirando os dois confrontos aí das eliminatórias. Primeiro a Colômbia e depois a Argentina. Já apresento aqui os meus parceiros dessa noite. Fernando Praz, Marcelo Raed. Que prazer. Raed, a gente já está acostumado. Hoje é a minha primeira vez com o Fernando Praz. Já entrevistei tanto, já fizemos bem amigos, né? E agora você na mesma bancada, na mesma posição. Boa noite, Joana, Marcelo, pessoal de casa. Agora do outro lado da bancada, né, como colega. Mas é um prazer, é um programa que eu já vim aqui, acho que uns 3 anos atrás. Eu fiz 2 trocas de passe e sempre muito legal. Aí pronto, agora você vai nos ajudar então a entender melhor o significado do sorteio, né? Principalmente da Sul-Americana, né, Raed? Boa noite para você, porque a Sul-Americana tem aqueles nomes mais diferentões, assim, uns clubes que estão fora do radar, aí fica mais difícil do torcedor entender se é um grupo difícil ou não, né? Tudo bem, Joana, Praz, todo mundo aqui ligado no Troca de Passes. Mas para o futebol brasileiro dá para dizer que todos os grupos da Sul-Americana são muito acessíveis. Molezinha. Molezinha já acho que não, porque no futebol não existe molezinha. Futebol existe um jogo que você precisa levar a sério. O Vasco, pelo menos, tem alguns grupos, tem times que a gente conhece, né? Mas vamos começar pela Libertadores, então. Vamos começar pelo grupo A, né? Vamos do começo aí. É o grupo do Botafogo, que tem Estudiantes da Argentina, Universidade de Chile e o Carabobo da Venezuela. Comentem, esse grupo do Botafogo ficou um grupo desafiador, um grupo tranquilo, acessível? Acho um grupo extremamente acessível. Você tem viagens curtas para a Argentina e para o Chile, uma viagem um pouco mais complicada para o Chile, para a Venezuela, porém o jogo contra o Estudiantes é um jogo contra uma escola argentina que faz ali um jogo de muito combate no meio de campo. Um jogo interessante ali, de que o Botafogo vai precisar... A gente primeiro precisa entender qual vai ser o Botafogo da temporada, que até agora não se apresentou, mas olhando o elenco do Botafogo... Esse é o maior problema, né? Sim. Olhando o elenco do Botafogo e imaginando o Botafogo com todo o investimento que foi feito e o grupo, é um grupo extremamente acessível. Eu sempre fico muito curioso para ver, principalmente os times dos países. Estudiantes é um time tradicional, né? Já teve seus melhores momentos. Universidade de Chile também, sem dúvida nenhuma, o mais fraco é o Carabobo, né? Mas é o que o Raed falou. Qual é o Botafogo que a gente vai ter nessa Libertadores, né? Porque... Parece que a temporada ainda não começou exatamente pro Botafogo, né? O Botafogo começa realmente agora, né? Começa agora, no início do Brasileiro, porque o Botafogo perdeu muito tempo, né? Sem um treinador e sem uma linha de trabalho. Então, o que passou não classificou no Campeonato Estadual e isso realmente dá para dizer que o ano do Botafogo começa agora. Agora, pelo menos, tem um treinador que vai ter um tempo, né? Que está trabalhando algumas semanas, vai ter mais um tempo até a estreia do Campeonato Brasileiro, que é o Renato Paiva. A última passagem foi pelo Bahia, né? Para quem não conhece tanto o trabalho do Renato Paiva. O último trabalho do Renato Paiva foi no Toluca do México. A gente tem aí a entrevista do presidente do Flamengo para rodar, do Luiz Eduardo Batista? Então vamos rodar, vamos ouvir o presidente do Flamengo. O que o senhor achou do grupo do Flamengo? A Libertadores é sempre uma disputa especial. Eu entendo que o grupo do Flamengo, do ponto de vista técnico, ficou de bom tamanho para a gente. Eu estou satisfeito com o grupo que a gente pegou. Temos que focar no que a gente controla agora, que é a nossa preparação. Até agora tem sido boa. E eu estou confiante para essa Libertadores. É uma questão de logística, assim, nesse grupo, né? Algumas viagens longas. É natural, nós já estamos acostumados com isso, mas no esquema que a gente tem, com a logística que a gente tem no Flamengo, isso fica minimizado com toda certeza. Presidente, e o que o senhor achou do discurso do Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, sobre o racismo? Conversei com outros presidentes de clubes que estão aqui presentes, perguntando se há uma tentativa de união dos clubes brasileiros para cobrar uma atitude diferente da Conmebol, não apenas essas multas que estão sendo aplicadas. Hoje ele falou que a Conmebol consegue dar multas nesse momento, mas que está buscando entendimento com a organização, com os governos. O que o senhor achou do discurso do presidente, das atitudes? Eu achei o discurso do Alejandro bastante adequado e ponderado. É sempre importante
a gente lembrar que, em que pese o racismo ser algo absolutamente odioso e que no Brasil é crime, nos outros 10 países da Conmebol não são. Então eu entendo o desafio da Conmebol de lidar com 10 governos que não têm a visão que o governo brasileiro teve. E ele colocou muito bem, isso é um aspecto cultural. Para nós no Brasil isso é crime, para eles aqui não. Sobre as penalidades, é sempre importante a gente pensar até que ponto você deve punir um clube por uma atitude de uma ou outra pessoa que faz parte da sociedade, que está ali no estádio de futebol. É uma situação bastante delicada. Eu acho que tem que haver o repúdio, tem que haver o combate, mas a coisa da punição, você se prepara o ano inteiro, disputa um campeonato inteiro, chega lá porque uma pessoa racista pune teu clube e você cai de uma Libertadores, é uma coisa delicada. Há que se discutir o tamanho da punição que você teria. Você punir o clube é uma coisa muito complicada pela atitude de uma pessoa. Mas no Flamengo, nós vamos empunhar a bandeira contra o racismo, já tem outros lugares onde isso acontece. Isso eu devo estar encaminhando ao Conselho Deliberativo do Flamengo uma moção nesse sentido, para que a gente inclua a bandeira contra o racismo de maneira permanente em todos os esportes que a gente participe do ponto de vista institucional. O senhor veio com 2 broches, o do Flamengo e uma taça da Libertadores. Ontem teve mais uma taça chegando na galeria de títulos do Flamengo. Primeiro bicampeão da Libertadores Sub-20. Pode ser o Flamengo o primeiro brasileiro tetracampeão? Está na hora de sair esse tetra brasileiro na Libertadores? Alguma hora vai sair um tetra brasileiro, né? Eu espero sinceramente que seja o Flamengo e que seja esse ano. O que falar desses garotos da conquista de ontem? Foi uma partida muito igual. O Palmeiras é um grande adversário. Eu, como rubro-negro, fiquei muito feliz, mas quem viu o jogo sabe que podia ter dado qualquer um. São 2 grandes equipes e sorte do futebol brasileiro, não? Agora, uma última pergunta. Jorginho vem, o empresário dele falou sobre uma negociação com o Flamengo. Sobre jogadores, quem fala e quem conversa é o Zé Boto. Mas o empresário do Jorginho estava no Maraca ali vendo o jogo, o Zé Boto foi perguntado, olha, você estava ali, convidou o empresário, né? Depois a gente vê, ainda não sentamos, então provavelmente é uma negociação que deve rolar. Bom, a gente falou do grupo A do Botafogo, eu pulei o grupo B, gente, porque o grupo B não tem brasileiro, mas não quer dizer que não seja um grupo difícil que a gente não vai mencionar aqui, tá? Mas vou deixar por último. Eu chamei aí a entrevista do presidente do Flamengo, BAP, para falar do grupo C, que é o grupo do Flamengo, que já está na tela para vocês aí, que tem a LDU, que é uma equipe tradicional aí, que incomoda muita gente, inclusive muitos brasileiros na Libertadores, o Deportivo Táchira e o Central Córdoba. Difícil, mais difícil que o grupo do Botafogo. O Praça está fazendo assim com a cabeça. Acho que não. Menos equilibrado que o do Botafogo. Acho que o Flamengo destoa muito nesse grupo aí. O Flamengo está Ainda mais pelo momento, né? Como diria o Bruno Henrique, está em outro patamar. Não vai ser um grupo óbvio. A gente considerando que o Flamengo demonstre isso que a gente viu. E aí, com a volta dos jogadores também lesionados, o Flamengo acho que não vai ter problema para fazer uma grande pontuação nesse grupo. Mais pelo Flamengo do que pelos adversários, independente dos adversários, né? Eu acho que o Flamengo hoje está... A Libertadores do ano passado tinha adversário fraco e mesmo assim incomodaram, né? Não deveria ter incomodado, mas incomodou. Milionários, teve ali umas tropeçadas aí do Flamengo. Um planejamento muito mal feito, onde o antigo técnico priorizou o campeonato estadual mesmo numa final contra o Nova Iguaçu e abriu mão das primeiras partidas da Libertadores e aí o Flamengo teve que correr atrás depois... E isso aí influenciou, inclusive, no chaveamento que o Flamengo pegou na sequência. O Flamengo vai ter uma viagem para Quito, importante, um jogo difícil. Quito tem uma altitudezinha que dá para considerar, 2.800, se não me engano. Eu lembro que eu já fui para lá, tive que correr a arquibancada para poder fazer uma participação. Senti. Foi difícil. E aí, mas é uma viagenzinha complicada, mas ainda assim o Flamengo sobra nesse grupo. Não só o Flamengo, eu acho que todos os grandes brasileiros que enfrentam a Libertadores com a visão de que dá para ganhar, sobram em todos os grupos que estão. É isso, então. Grupo também... Bem acessível. Bem acessível. Então, vamos para o próximo grupo, que no caso é o grupo D, é o grupo do São Paulo, que vai ter um Remember. O Talheres está de novo
no grupo. O ano passado, o São Paulo chegou a perder o primeiro jogo, depois venceu no Morumbi, perdeu o primeiro jogo por 2-1, eu lembro bem disso, e depois venceu por 2-0 no Morumbi. Então tá aí o grupo do São Paulo. Tem o Libertad do Paraguai também, né, o Talheres da Argentina e o Alianza Lima do Peru. Esse grupo, por nome, é um grupo chatinho. Eu ia falar, tem... né? É um grupo chatinho. Eu já joguei contra Libertad e Alianza Lima. Sempre, pelo menos nas vezes que eu joguei, sempre foram jogos difíceis, principalmente fora. Jogos bem encardidos. A gente pode lembrar que o Libertad, 2 Libertadores atrás, eliminou o Flamengo e só caiu numa semifinal pro campeão Fluminense. É um time, mesmo sendo um time paraguaio, é um time de muita combatividade. Ele mostra isso já na própria seleção paraguaia, que tem muitos jogadores do Libertad. Nas seleções de base do Paraguai, que o Libertad sempre coloca jogadores para as seleções de base. É um time que combate muito e, para mim, é o grande adversário do São Paulo nesse grupo. Não sei dizer... Para mim, todos os brasileiros eles têm condição de ser vitoriosos, vencerem todos os seus grupos. Todo brasileiro é favorito? Todo brasileiro é favorito por grupo. Porém, esse grupo de São Paulo... É um grupo que tem 2. Tirando do Inter e Bahia, né? Porém, esse que grupo... são os favoritos, né? Eu acredito que são os times candidatos a avançarem, não? Esse grupo de São Paulo está bem equilibrado. Agora, o grupo do Internacional e do Bahia, para mim, é impossível fazer qualquer prognóstico. Ué, mas quando você fala que esse aí tá equilibrado, tá equilibrado, dá a entender que vai ser difícil o São Paulo passar. Não, vai ser difícil. Os jogos têm que ser encarados com a mesma seriedade. Não é um grupo fácil. Não é um grupo, por exemplo, que você imagina o Flamengo sobrando no grupo dele. O São Paulo vai precisar remar bastante aí nesse grupo. Bom, vamos ouvir o Júlio Casares, presidente do São Paulo. Bom, presidente, o que achou do grupo do São Paulo? Em termos de logística de viagem, é um grupo bom, né? Porque você vai para a Argentina, Peru, e você tem grandes clubes, né? Você vai pegar aqui o Paraguai, o Libertad, o Talheres, que é um adversário difícil, todos bem, o Libertad está bem. Clubes tradicionais. Em termos logísticos, bom, mas em termos de disputa, são grupos difíceis e esse é mais um grupo difícil. Agora, já está virando tradição. São Paulo e Talheres foi em 2019 na pré-Libertadores, teve agora no ano passado, esse ano de novo. É impressionante, é impressionante. Nós estávamos comentando agora que o Talheres e São Paulo têm feito esses cruzamentos, né, em fase de grupos. Mas esperamos que tenhamos um bom jogo, jogos difíceis, temos que nos preparar muito. A única vantagem é que as viagens são mais curtas, nós não pegamos altitude. Esse é um lado que temos que também, não digo comemorar, mas é um atenuante para todos nós que vivemos um calendário insano, intenso. Olha, eu acredito que ele disse que vai conversar com as autoridades locais. Eu acho que nós temos que fazer, talvez, uma grande cruzada, não só isso. Nós devemos aprofundar na questão da responsabilização dos clubes. Mas é um primeiro passo. Eu acho que nós devemos fazer em conjunto isso. A Conmebol como confederação e os clubes, juntamente com cada país, quando for uma sede de jogo, fazer um grande movimento com a mídia participando, porque também é um processo educativo. Vocês repararam, né? O Casares também foi perguntado sobre a questão de punição no caso do crime de racismo ser cometido durante jogos da Sul-Americana e da Libertadores, que infelizmente é uma realidade que a gente todo dia, toda rodada, a gente tem que registrar um crime. O presidente do Flamengo também respondeu, inclusive a Leila Pereira não foi no evento, né, como uma espécie de protesto, né, ela não compareceu à sede da Conmebol, foi o vice de futebol do Palmeiras. Daqui a pouco a gente até vai falar um pouco mais sobre isso, né, quando falar do grupo do Palmeiras, mas só para registrar que os dois presidentes foram perguntados sobre isso, mas eu acho ainda que, não sei qual é a sensação de vocês, mas é aquela sensação que ali no discurso sempre tem, mas falta ali não, tem que perder ponto mesmo. Tem que perder ponto, tem que ser punido. As notas oficiais que são soltadas, o discurso é uma beleza, é muito bonito. Se fosse 10% para a prática... falta de, né, mais enfáticos ali nesse apoio. Só que a gente vai falar depois, mas teve também o discurso do presidente Peñarol que foi na contramão, né? Na contramão disso. Porque não tem que punir. Não, falando que quando vem para o Brasil, eles são... maltratados e que isso... Agredidos. E aí querem reclamar de um gesto, um pequeno gesto dentro do campo de futebol. Porque o grande problema é que para eles não é crime, né? Mas foi com o presidente... É uma ofensa, é uma provocação e está tudo bem. É cultural. É cultural. Mas a gente tem que... Aqui é crime e a Conmebol
teria que ter a obrigação, né, de, pelo menos dentro das suas competições, tomar atitudes, né, aplicar penas mais severas. Teve a chance de fazer isso contra o Cerro Porteño e não fez. Essa questão do presidente do Peñarol vem de um lastro do enfrentamento do Peñarol com o Botafogo ano passado, que os torcedores do Peñarol vieram para o Rio de Janeiro, fizeram uma algazarra, foram detidos e essa briga virou do presidente do Peñarol para libertar os miúdos dele, os pequenos, os jovens do Peñarol que estavam presos no Brasil ainda, pela algazarra que fizeram no Rio de Janeiro. E aí veio esse lastro, e nesse lastro, né, vamos lembrar, são sociedades diferentes, onde aqui a gente entende corretamente que é um crime que precisa ser combatido, mas em diversas outras sociedades do mundo isso não é levado dessa maneira. A gente vê a Espanha vendo isso também de uma forma totalmente diferente, e que a gente imagina que seja um primeiro mundo, né? Eles enfrentam o crime de racismo sem ser um crime, é como se fosse uma provocação mesmo. E para mim é algo cultural que precisa ser modificado e enquanto os dirigentes estiverem pensando em melhorar, para mim tá ok. Agora, precisa também ter uma mão mais enfática para poder resolver a questão e não apenas passar o pano em cima dela. Ô, Joana, só uma observação. E esse discurso dele é tão vazio que eu vou falar uma situação que eu passei. Todo mundo se lembra daquela briga generalizada que deu no estádio do Peñarol, em razão das declarações do Felipe Melo, né? Aquilo lá foi um pretexto. No jogo de ida, no Allianz, a gente ganhou de 3-2 também. O Nandes, na época era lateral, meio campo do Narritan Nandes. A gente cumprimenta os jogadores no fim do jogo e ele veio e ele ofendeu o Keno. Eu estava do lado. Ele ofendeu o Keno de maneira racista, chamando o Keno de macaco. E aí o Keno, eu tirei o Keno, porque foi o Keno, é isso que eles querem. E lá eles fecharam os portões, que ele reclamou de violência aqui no Brasil, né? Lá eles fecharam os portões, não deixaram a gente sair de campo e tinham 2 policiais dentro do campo. Então assim, cara, isso é um absurdo. Um discurso desse beira o ridículo. E aí a gente tem que cobrar das autoridades que comandam as competições, né? Então não pode a Conmebol fazer parte de alguma coisa dessa. Se ela quer que a competição dela seja vista... Era um jogo de portão fechado com o Peñarol, sendo que o Peñarol estava fora da competição já. Pois é. Praticamente a mesma punição que deu para o Cerro Porteño no Sub-20. Era um time que já estava praticamente eliminado da competição e aí foi punido com um jogo de portões fechados. Eliminado. E 50 mil dólares de multa. Igualzinho para ela. Pois é, eu estou pontuando isso porque a gente já viu 2 presidentes, né, se manifestando. Isso é um assunto que foi tocado e tinha que ser tocado nesse evento, que é tão importante, né, de praticamente a apresentação da competição oficial, né, com o sorteio dos grupos. Então a gente vai ver vários, ao longo do Troca, vários presidentes comentando aí sobre a questão. Vamos falar do grupo E, então, que é o grupo do Fortaleza, que tem o Racing, o Colo-Colo e o Atlético Bucaramanga. Comentem, pessoal, e esse grupo? Acho que a questão é mais o Fortaleza, que ainda não conseguiu jogar a excelência que praticou, pelo menos na reta final do Brasileiro do ano passado. É um grupo, para mim, no mesmo nível de qualidade do grupo de São Paulo. É um grupo que o Fortaleza pode passar, mas vai ter que remar bastante. Mas é um grupo mais difícil. Sim. Para mim, Fortaleza e São Paulo caíram em grupos difíceis para a qualidade do futebol que vem praticando no ano. Como a gente falou do grupo do Flamengo, que pelo que o Flamengo vem mostrando, o Flamengo sobra no grupo, nesse grupo também. O Fortaleza vem há vários anos, né, numa performance muito boa, né? Um clube consistente e teve uma oscilação nesse começo de ano, tanto que tem uma imagem da torcida do Fortaleza tentando entrar no CT para conversar com os jogadores. Isso fazia muito tempo que não acontecia no Fortaleza, né? E perdeu o primeiro jogo, né, do estadual. Perdeu 1-0 para o Ceará. Então, assim, eu acho que depende muito do rendimento do Fortaleza. Se o Fortaleza for aquele Fortaleza do ano passado, que a gente conhece, a boa fase do Fortaleza, ele tem uma grande condição de passar. Mas, e aí vai, na minha opinião, né, isso tudo óbvio, muito preliminarmente, vai disputar o primeiro lugar com o Racing. Uma outra coisa interessante de falar é que na última participação do Fortaleza, se não me engano, 2023, quando ele participa da Libertadores, ele não tinha um elenco planejado para o ano que ia ser pesadíssimo. E quase caiu no Brasileiro. Esse ano está diferente. Esse ano o elenco do Fortaleza está com peças de reposição e um elenco bem mais amplo. Porém, o time não está rendendo. Acho que foi 2022, né? 22?
a cabeça às vezes falha. Não, eu acho que foi 2022. Mas a história foi exatamente essa, né? Teve que deixar de lado um pouco o Campeonato Brasileiro, estava numa situação praticamente irrecuperável, teve que fazer um campeonato né? Uma campanha milagrosa para poder escapar do rebaixamento exatamente por essa participação aí. Mas o elenco do Fortaleza para essa temporada está bem melhor do que daquela última participação. Acho que não vai passar apuros na temporada, mas precisa melhorar o nível de jogo. Vamos ouvir o Marcelo Paes, então, o CEO do Fortaleza. Lá, um pouquinho antes, lá no hotel, o senhor me disse, tomara que o sorteio seja generoso com a gente. O sorteio foi generoso com o Fortaleza? Eu acho que foi um bom sorteio. Não vou dizer que são grupos fáceis, não existe grupo fácil nessa competição, mas eu acho que a gente conseguiu fugir aí de um River Plate, que é um gigante, conseguiu fugir de algum lugar com altitude muito elevada. A equipe que veio do pote 4 poderia ser mais difícil, teoricamente, se fosse um Bahia, fosse um Cerro Porteño, próprio Barcelona de Guayaquil. Então, um grupo bom, difícil, disputado, equipes que têm nível, o Racing, um excelente momento, né, na América do Sul, campeão da Sul-Americana, campeão recente da Recopa, Colo-Colo, que é o time mais popular do Chile, que a gente já enfrentou em 2022, e o Bucaramanga, que retorna à competição. Grupo que tem seu nível de dificuldade, cabe a gente fazer o nosso melhor, né? Só vai valer tudo isso se a gente pontuar bem, sobretudo em casa, que a gente é muito forte, tem sido muito forte em competições sul-americanas dentro do Castelão. Claro que é sempre um tema, né? Um assunto quando a gente fala da logística. Fortaleza, tradicionalmente, é o clube que mais viaja no Campeonato Brasileiro. E na Libertadores pega dois times que estão bem ao sul do continente. Isso também é algo a colocar na conta? Preocupa um pouco essas viagens longas de Fortaleza até Santiago, de Fortaleza até Buenos Aires? Preocupa, mas isso já está na nossa conta, né? A gente já sabe que é assim. Preocuparia ainda mais se fosse em uma cidade no interior da Venezuela, no interior da Bolívia, no interior do Peru, que aí a logística é ainda mais complicada de voo, deslocamento terrestre. Então pegamos duas capitais, né? Buenos Aires e Santiago, que a gente já conhece, já foi, e Bucaramanga na Colômbia, que a gente ainda vai entender melhor essa logística, mas algo que me parece não é das mais complicadas. Então, andar muito, voar muito já está no nosso mapa. Que bom que não precisou deslocamentos maiores, às vezes combinar o terrestre com o aéreo. O que o senhor achou do discurso do Alejandro Domingues quando falou sobre racismo? Eu acho importante ele abordar isso abertamente, né, no momento solene. Eu acho que é um gesto interessante. Eu parabenizo por isso, mas espero ações ainda mais efetivas. Que na prática, o que ocorrer de racismo nas competições, a punição seja mais forte, mais pesada e mais pedagógica. E é isso que eu espero, mas parabenizo o gesto. Eu acho que mostrou que ele se importa, e eu sabia disso, que ele sempre se importou, mas que a confederação, que a Conmebol possa ser ainda mais firme para não ter tolerância para esse tipo de situação. Tá aí a palavra então do Marcelo Paes. Sempre que se fala no Fortaleza, se fala, né, de como é cansativo. No Campeonato Brasileiro se fala muito dos deslocamentos. E eu lembro que eu conversei com alguns jogadores durante o ano passado e eles falavam, nossa, mas melhorou muito a logística do clube, de procurar voos, de fretar voos. E teve que, né, o Fortaleza mudou o calendário nos últimos anos. E aí a direção do clube acompanhou, os jogadores elogiaram muito essa mudança, que faz toda a diferença, né, Praz? Pegar um voo fretadinho... Eu joguei lá, né? Pegar um voo comercial, né? Meu último ano de carreira foi no Ceará, né? E assim, eu me lembro que saiu um estudo. O Palmeiras, São Paulo, Corinthians fizeram, durante o Campeonato Brasileiro, 27 mil quilômetros. A gente fez 92 mil quilômetros. E ainda, naquela época, não eram voos fretados. A gente fez 92 mil quilômetros com escalas, com conexões, 2, 3 horas esperando. Então faz muita diferença. Tu perde tempo de treino para ir, tu perde tempo de treino quando tu volta. Recuperação. O Ceará também, quando foi para a Sul-Americana, passou esse problema. E, assim, é uma coisa que eu sempre falava lá. A gente tem que melhorar em outras áreas, porque a questão geográfica não vai mudar, né? Tu não pode mudar. Não, então, e aí eles melhoraram. E às vezes planeja um treino, vai jogar numa cidade distante, uma rodada do Campeonato Brasileiro, fica lá, acorda, treina lá. Tu não depender da malha aérea, do voo normal, voo comercial, é um grande passo. Crescer o calendário, tem que crescer a estrutura e isso fez toda a diferença, está fazendo a diferença e aí também, mas é sempre pauta, né, quando a gente fala do Fortaleza, que está aí sempre disputando, né, nos últimos anos está
Tá incomodando ali, tá entre os primeiros brasileiros, tá nas competições sul-americanas. Vamos falar do Grupo F. Grupo F, gente, tem Bahia e Internacional. Ô, grupo encardido, né? 2 brasileiros, o Nacional Esse é o pior. e o Paraguai. Esse é o pior grupo. Já é o pior porque tem os 2 brasileiros, né? Então já é difícil competir com isso. E o Atlético Nacional. O Bahia, se eu fosse o Bahia, eu ia ficar meio deslocado nessa turma aí. Nacional, Internacional e Atlético Nacional. Só Pois o Bahia é. que não tem Nacional no nome. Verdade. Não, mas é um grupo Mas são difícil. os brasileiros são os favoritos, né? Não tem nem... Não temos, concordamos, né? Sim. Continuam sendo Se favoritos. tivesse que apostar minhas fichas, seriam os brasileiros. Brasileiros. Mas do outro lado tem 2 clubes que têm tradição, né? O Nacional é difícil jogar no Parque Central. É um grupo que, assim, eu aposto nos brasileiros, mas é um grupo que a gente pode ter surpresa. Eu não lembro se ano passado a gente teve 2 brasileiros caindo na mesma chave, na chave de grupos da Libertadores. Mas a última memória que eu tenho é de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense na mesma chave da Libertadores, que tinha, por exemplo, Libertad, que também era um time tradicionalíssimo, e passaram um aperto. Então, todo grupo que tem 2 brasileiros, até pelo poderio econômico, pela forma de jogo que o cenário brasileiro está apresentando no futebol nos últimos anos, todo grupo com 2 brasileiros já vira grupo da morte. Mas né? Normal. E realmente esse, até pelos outros integrantes do grupo, fazem o grupo F ser um grupo bem difícil aí. Mas é óbvio que a gente vai colocar os brasileiros como favoritos. E a gente tem o diretor executivo do Bahia comentando sobre o grupo, né? O Cadu Santoro. Primeiro importante, né? Para o nosso segundo ano de projeto, já conseguir a classificação para uma fase de grupos da Libertadores. Mais um grupo bastante complicado, com 3 equipes que já ganharam a Libertadores. A gente retorna depois de 35 anos, mas vamos trabalhar, vamos agora olhar direitinho a logística, vamos organizar dentro do calendário para que a gente possa competir num nível mais alto. Quando a gente fala em logística, Salvador, Porto Alegre, foi a capital mais longe que podia ser, né? Mas em termos de conhecimento de adversário, encarar um time do futebol local, você considera que é vantagem ou desvantagem? Eu acho que pela história, pela tradição e pela qualidade da equipe do Inter é sempre uma desvantagem, né? Acho que um adversário, na minha opinião, que hoje joga um dos melhores, num dos melhores níveis do futebol brasileiro. Então, competir contra uma equipe contra o Inter é sempre muito complicado. Agora, como que você imagina? É claro que a Libertadores já começou para o Bahia, teve essa fase de pré-Libertadores, mas agora ela começa, parece de verdade, podemos dizer assim. Como que você imagina a Arena Fonte Nova nesse primeiro jogo, numa fase de grupos, depois de tanto tempo? A gente sabe que é fundamental o apoio do nosso torcedor nesse momento, com esses jogos fora de casa que são complicadíssimos. A gente ter o apoio deles em casa vai ser muito importante. Então, a gente espera e tem certeza que o torcedor vai lotar na Fonte Nova nesses jogos, vai trazer aquela atmosfera que é tradicional do torcedor do Bahia para que a gente possa conquistar pontos dentro de casa. E é uma edição especial da Libertadores? Eu fiz essa pergunta para o Marcelo Paz. Pela primeira vez, 2 times do Nordeste estão disputando a Libertadores. O Vitória está na Sul-Americana. São 5 times do Nordeste no Campeonato Brasileiro. É um momento especial que vive o futebol nordestino e principalmente olhando para as Libertadores. Vai ser uma Libertadores especial? Sem dúvida. Acho que 5 equipes na Série A já é algo histórico e que a gente torce para que continue. Isso mostra a organização dos clubes do Nordeste. Uma mudança na cultura do futebol brasileiro e também as equipes disputando torneios internacionais, o Fortaleza que já vem disputando nos últimos anos. Acho que tudo isso fortalece o futebol nordestino e a gente torce para que isso se estenda para os próximos anos. Tá aí então a palavra do diretor do Bahia comentando esse grupo difícil que é o grupo F da Libertadores e agora o grupo G, que é o grupo do Palmeiras. Adivinha quem tá lá? Cerro Porteño. O destino não erra, amigos. Jogo de o alto destino risco. não erra. Cerro Porteño, Bolívar, que aí tem a altitude que baixuca, hein? Quase 3.700 metros, né? Todos os metros. Esse aí compensa. E o outro você falou, Quito é aquela altitude ok, né? O Bolívar é o 12º jogador. E o Sporting Cristal. É um grupo... Tem seus desafios, né?
Mas não chega a ser um grupo muito tranquilo, o grupo do Palmeiras. Não é um grupo fácil, mas eu acho que o Palmeiras termina em primeiro nesse grupo. Só que agora, assim, a minha preocupação não é nem em relação ao futebol, é em relação a esses 2 jogos contra o Cerro, né? O ambiente que se criou. O ambiente muito difícil. Tanto aqui como lá vai ser um jogo de alto risco. A Conmebol tem que ter uma atenção especial para esses 2 jogos. E da última vez que os times se enfrentaram, teve cena, né? Teve crime de racismo e a punição foi para o Tabata, que ele se revoltou ali, ele não estava nem no campo, ele estava perto da grade, ouviu, foi chamado de macaco, respondeu e ele acabou sendo punido com 4 meses, ou seja, até que 4 meses tiraram ele da Libertadores, ou seja, a vítima foi punida. Né? Por isso que eu acho que a revolta é muito maior nesse caso de racismo do Luigi em relação à Conmebol, o comportamento da Conmebol, por ser o mesmo clube e já ter essa marca. E agora os 2... Eu não sei se vai ter a fala do presidente da Conmebol depois, né? O Alejandro? Mas ele fala que a Conmebol faz o que pode. Mas é o que a gente está falando desde o começo do programa, né? Uma fala extremamente vaga, né? É um problema da sociedade que nós temos que combater. Tá, meu querido, okay. E aí? Como é que a gente vai combater? Dando multinha de $50 mil não vai resolver. A gente vai fazer uma reunião com os clubes, não sei o quê. Mas, gente, os clubes que estão envolvidos, eles vão pleitear punição. Não, é surreal, né? É surreal. Para mim, o grande problema é que o futebol no Brasil, para o brasileiro, é uma ferramenta de educação. Talvez não seja, eu não conheço a sociedade paraguaia, não conheço a sociedade uruguaia, não vivo lá, não sei como eles encaram o futebol como a gente encara. Mas aqui no Brasil, o futebol é uma ferramenta de educação para o povo. Então, a gente tem que levar isso aí muito a sério. Qualquer debate sobre crime de racismo, ou crime de homofobia, ou crime de sexismo, ou qualquer crime que a gente tenha que coloque no futebol, a gente tem que levar a sério, porque essa é uma ferramenta de instrução para a nossa sociedade. Seria adequado que as entidades organizadoras das competições, seja ela Conmebol, CBF, elas entendam o posicionamento e o papel delas para que isso aí seja tratado da forma correta e consiga educar não só a nossa sociedade, mas também as outras sociedades que não entendem isso como um crime o crime que é, por exemplo, o caso do racismo com o Luigi. Bom, Vi, então o vice do Palmeiras é o Paulo Buozzi. Como eu já falei aqui, a Leila Pereira, em forma de protesto, ela não compareceu ao sorteio da Libertadores. Como sempre, Libertadores não tem escolha de grupo, né? Porque todo mundo que está aqui, ou você tem uma logística difícil, também altitude, então sempre tem bastante dificuldade e não é diferente em qualquer grupo aí. Então o Palmeiras está preparado, vem muita vontade, com muita disposição em busca desse título e qualquer grupo é muito difícil. Bom, vamos ter um jogo que foi o jogo da polêmica na Libertadores Sub-20 entre Palmeiras e Cerro Porteño. Pensando na visita do Palmeiras ao Cerro aqui em Assunção, há alguma preocupação, porque a gente sabe que a torcida do Cerro estava já preparando algumas manifestações, a imprensa paraguaia lidou o assunto, muito criticando a Leila pelo fato dela ter pedido a exclusão do Cerro Porteño das competições da Conmebol ou da Libertadores Sub-20. Haverá algum planejamento especial para essa partida? A gente vem preparado como a gente vem para qualquer jogo, né? Com toda a parte nossa de segurança muito bem definida. E eu lamento que a situação seja essa, né? Acho que deveria estar todo mundo unido contra o racismo, que é o que a gente defende, e que eles também tivessem, né? Eles também tivessem essa bandeira, que é a bandeira para toda a sociedade. Hoje, aqui o presidente fez um discurso bonito, né? Pena que as ações não se também traduzem em ações efetivas para a gente acabar com esse grande problema, que eu concordo com ele, a sociedade tem, mas o futebol é um grande espelho, é uma grande ferramenta até para a gente mudar a sociedade. Na América do Sul, o futebol tem um peso muito grande, então é mais um detalhe ainda que a gente deveria aproveitar para mudar o que a gente consegue mudar na sociedade, para acabar com o racismo, acabar com a discriminação, acabar com a intolerância. Esse é o papel nosso e nós vamos fazer isso sempre. O presidente Alejandro anunciou que vai se reunir com autoridades locais, também vai convocar as federações dos países que integram a Conmebol. Mas não apresentou nenhuma nova sanção, disse que a Conmebol faz tudo o que ela pode fazer em termos de sanção. Se esperava
um discurso apresentando alguma novidade, pelo menos para essa Libertadores, em termos de sanção aos clubes? A gente acredita que aquilo que eu falei, acho que antes para você, a impunidade é o combustível de novas manifestações racistas, discriminatórias, etc. Então, enquanto não tiver alguma coisa séria, pesada, infelizmente não vai mudar. Pode fazer comissão, pode fazer o que for. Enquanto não tiver punição, a impunidade vai continuar, os atos vão continuar. É o que tem acontecido. Não estou falando aqui porque eu acredito, porque é o que eu acho. É o que tem acontecido. Todos os anos tem se repetido. Enquanto não tiver uma punição exemplar, não vai mudar. Então a gente vai continuar falando, mesmo não seja sozinho. Nós vamos continuar falando, porque isso tem que acabar. Nós temos que dar um basta nisso. Agora voltando a falar um pouco de futebol. A fase de grupos da Libertadores termina na véspera do Mundial. Como que vai ser o planejamento Palmeiras esses meses agora que vão ser intensos? Início de Brasileiro, fase de grupos e um Mundial que vai ser uma grande novidade nesse calendário do futebol mundial. O calendário é aquele problema, né? A gente vive um dia atrás do outro, né? Um dia depois do outro. É uma coisa... A gente tem agora a volta dos jogadores das seleções, a final do Paulista, o segundo jogo, o início do Brasileiro e depois o início da Libertadores. A gente, hipoteticamente, pode ter em 6 dias, 3 jogos. Quer dizer, é um absurdo, né? Então a gente tem que também lutar contra isso. Estamos falando há muito tempo. Enquanto não se tratar o calendário de uma maneira, pensando no futebol como um todo, vamos continuar enxugando gelo, que é o que tem acontecido no futebol brasileiro. Então, a gente, vamos lutar, vamos trabalhar, é o que a gente faz. Esse problema do calendário aí é por causa do Campeonato Paulista, né? Que começou um pouquinho mais tarde do que planejado. Aí a final foi pro dia 27. Analisando o contexto atual da fala do Boazzi, mas o contexto de futebol brasileiro não, né? Aí eu vou voltar assim, eu tenho tranquilidade para falar, porque isso a gente levantou os jogadores em 2013, 12 anos atrás, né? E não mudou praticamente nada. É que esse ano era mais desafiador mesmo por causa do Super Mundial de Clubes. Era mais difícil, mas, enfim. E vamos ver como é que vai ficar. Fiquei devendo o Tairo Arruda, o CEO do Botafogo também, para comentar o Grupo A. Atual campeão. Primeiro, como que é chegar aqui na sede da Libertadores, vendo que o Botafogo é o único que não participa do sorteio, porque já estava no Grupo A? Olha, é maravilhoso chegar aqui como campeão, uma sensação indescritível, até me vestir um pouquinho diferente de todo mundo aqui para poder destacar um pouquinho, né, destacar o Botafogo. Mas a gente participa do sorteio sim, né, embora a nossa bolinha não tá lá, mas a gente fica torcendo, né, esperando saber qual que é o nosso grupo, então foi bem emocionante. E o que achou do grupo do Botafogo, esse Grupo A? Para ser sincero, eu achei que todos os grupos estão bem equilibrados. Claro que eu esperava, né, a gente tinha nossas preferências logísticas, preferências de altitude. A gente caiu num grupo difícil, né? Todas as equipes são bem complexas, cada um com seu problema, mas pelo menos não temos altitude, né? Isso já é um conforto para os nossos atletas, né? Que a gente sabe que jogar na altitude é sempre difícil. E principalmente para o próximo jogo, né? A gente joga na altitude no jogo seguinte, né? Que é o brasileiro, de repente, tá todo mundo morto. Então isso a gente, pelo menos na primeira fase, a gente evitou. Bom, não vou te pedir, te exigir uma contratação que nem a do ano passado, quando você anunciou aqui nesse local o Oscar Romero como novo camisa 7 do Botafogo. Mas pensando para o Mundial, o Botafogo está ainda monitorando o mercado ou esse é o elenco para a fase de grupos da Libertadores e para o Mundial? O Botafogo, a gente tem uma equipe de scouting de 19 pessoas, a gente está monitorando o mercado 24 horas por dia, todos os dias. Então sempre a gente busca oportunidades, independente da competição que a gente joga. Claro que o Mundial é o menino dos olhos, a gente quer fazer bonito lá nos Estados Unidos. E o nosso time de scout tem trabalhado muito para poder chegar nesse Mundial com o elenco mais forte possível. Assim, investimento não vai faltar, a gente já provou isso, né? Fazer investimento correto. Tem jogadores que são custos e jogadores que são investimentos. A gente sempre busca jogadores que são investimentos, ou seja, aqueles que dão retorno no longo prazo, não só esportivamente, mas também financeiramente. Então é a nossa política, eu acho que a gente vai continuar fazendo isso, independente da competição que a gente estiver jogando.
Tá aí a palavra do Tyra Rude, já aproveitou para dizer que está trabalhando, que ainda estão se reforçando, que a prioridade é o Super Mundial, que é muito feliz, né? Que é muito legal chegar lá na competição, no Grupo A, como campeão. Enfim, mas é aquilo, né? O torcedor tá preocupado, é um ano que começou mais desafiador. Eu sei que foi citado em muitos momentos, né? Até pro próprio John Textor, o ano passado foi assim também, a gente não foi bem no Carioca, a gente também mudou de treinador, e olha que ano maravilhoso que a gente teve, mas esse ano está sendo com um pouquinho mais de emoção, né? Então o torcedor fica incomodado, claro, tem um time para disputar, mas precisa acordar para a temporada, né? Ano passado o Botafogo ele tinha perdido um título brasileiro e ganhou o título da Libertadores e do Brasileiro, jogando muita bola, mas num processo de construção de um elenco. Esse ano, a forma que todo mundo olha o Botafogo muda. Ele chega no Grupo A da Libertadores como atual campeão. Então você olha para o Botafogo como, calma aí, o que esse clube, o que esse time vai mostrar? E por isso que as críticas foram na forma do não trabalho, né? Do Textor e da comissão técnica que ele não montou para esse início de temporada, apostando em um técnico interino, depois a modificação do técnico interino para outro interino, desde a saída do Arthur Jorge, e agora com o Renato Paiva, que a gente ainda não sabe como vai ser o trabalho do Renato Paiva. Exatamente por não saber como vai ser o trabalho do Renato Paiva, eu posso olhar para o trabalho do Renato Paiva como uma medida de o que aconteceu quando ele comandou o Bahia. Era um time que era muito exposto defensivamente, que não conseguia resolver os seus jogos, era um time que jogava num futebol posicional, coisa que os jogadores do Botafogo do ano passado é muito diferente do estilo de jogo do ano passado para o que o Renato Paiva apresentou no Bahia, quando ele comandou o Bahia. O que vai ser desse Botafogo? Então, a gente precisa esperar o trabalho do Paiva para saber o que esperar do Botafogo na Libertadores. E bom, e só para registrar, o Grupo H e o Grupo B não tem brasileiro. Mas são grupos difíceis, tá? O Grupo B, River Plate, Independente Del Valle, Universitário, Barcelona. Mais difícil. Poderia ser o Corinthians ali, então o Barcelona. Esse é o grupo mais difícil. Baita grupo difícil para o Corinthians. Daqui a pouco eu vou falar qual que é o grupo do Corinthians da Sul-Americana. E o Grupo H tem Peñarol, Olímpia, Vélez e San Antonio. Tá aí os únicos grupos que não contam com nenhum brasileiro.